Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um Refletindo Biblicamente. Hoje nós iremos falar sobre o boicote cristão. Com certeza, durante esta semana você viu a grande polêmica envolvendo a Tami Miranda, a mais conhecida como Tammy Gretchen, a filha da Gretchen. Vimos que a empresa de cosméticos Natura colocou a Tami Miranda como a representante dos pais no Dia dos Pais. A propaganda gerou polêmicas envolvendo vários setores da sociedade. A questão é que Tami Miranda é uma mulher que é homossexual, que hoje figura como um pai, como um homem. A grande questão envolvendo a Tami Miranda é que setores de movimentos começaram então a indagar e questionar a postura da empresa de cosméticos, colocando a figura da Tami como uma figura, como um exemplo de pai. A grande questão é como esses segmentos têm observado e têm orientado, conduzido e até manipulado segmentos da sociedade. Hoje, nós queremos poder refletir como esses movimentos de boicote, que aqui chamam de boicote cristão, têm de alguma forma influenciado, conduzindo uma certa massa da sociedade a fazer um manifesto contra uma empresa de cosméticos. A questão toda aqui para se analisar é como esse boicote tem como objetivo, não é, se opor a uma provável afronta que a empresa provocou contra a sociedade e as famílias. Precisamos aqui observar é que você concorda com o boicote? Você concorda com esse boicote promovido por cristãos? Qual é a visão bíblica a respeito disso? Mas antes disso, vamos tentar indagar o seguinte: manifestação cristã é lícito? Com certeza é lícito. Precisamos entender o seguinte: a empresa fez uma jogada de marketing? Sim, ela fez uma jogada de marketing. A outra questão para que possamos refletir é: a empresa é dirigida por cristãos? Pois bem, são essas questões que a gente precisa refletir e que a partir de agora nós iremos refletir biblicamente. O melhor texto para a nossa reflexão é o texto de Apocalipse capítulo 22, versículo 11, que diz: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. O que se espera do ímpio senão impiedade? Será que os cristãos devem aguardar dos ímpios justiça e santidade? A propaganda da Natura e a própria Natura apresentam exatamente e nos dão uma mensagem de que o mundo jaz no maligno, a sociedade é caída e que as suas ações mostram as obras da carne e as suas ações mostram que a potestade do ar, o Senhor desse tempo, conduz este mundo em trevas. Esse mundo jaz no maligno e as obras que este mundo produz é somente obras de trevas. Meus queridos, este mundo e suas ações têm nos apresentado aquilo que lhe é peculiar. Por isso, devemos ter toda a convicção de que em um mundo caído como este, a igreja e o povo de Deus devem manter-se firmes no propósito, na direção do Senhor. Qual seria então a melhor resposta diante de tal questão? E qual deve ser a atitude cristã diante de tal propaganda? Será que o boicote cristão é a melhor atitude? Eu creio que João nos dá a resposta a respeito desta questão quando ele diz: continue o justo na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. O nosso maior manifesto será em continuar fazendo a vontade de Deus e assim continuar a viver na prática da santidade conforme os preceitos das Escrituras. Se você, como homem, quer manifestar-se como um pai cristão, você precisa voltar a ser referência como pai diante dessa sociedade perdida e caída, que não mais acredita na família e nem na figura paterna. A referência de Deuteronômio capítulo 6, versículo 7, nos diz claramente como deve ser. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado, pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. As mulheres cristãs que querem manifestar-se como mães cristãs, vocês devem ver o exemplo da mulher virtuosa que é apresentada em Provérbios 31, versículo 23, por exemplo. Seu marido é estimado entre os juízes, fazia a mulher virtuosa.
Lá no versículo 30, por exemplo, ela era louvada por temer a Deus. Ou seja, a mulher cristã, quando ela se torna uma verdadeira coadjuvante na sua missão como mulher, ela consegue colocar o seu marido e ele como pai, como protagonista da história da família diante dessa sociedade perdida. O que nós concluímos com isso? Cuidado, meus queridos irmãos, porque nós precisamos responder a todas as questões biblicamente e não ideologicamente. Não seja manobra de movimentos sociais ou movimentos ideológicos. Cuidado com o movimento conservador que, ao tentar preservar a família, mas não deixam eles de ganhar financeiramente com as suas corrupções. Cuidado com as ideologias de esquerda, que diariamente assedia as famílias e as igrejas e as famílias, querendo tornar normal a impiedade e a iniquidade, querendo assim demonizar os valores e princípios cristãos. A causa do Evangelho é muito mais importante e muito mais sublime. A nossa causa é manifestação diante de adversidades, diante de crises, diante de situações que afrontam a família e afrontam a Igreja de Cristo, deve ser de fazer e continuar fazendo a vontade do Senhor. O maior boicote cristão que todos nós podemos fazer é lutar contra o pecado, lutar contra o mundo, lutar contra aqueles que se opõem aos valores que estão prescritos nas Escrituras. Que o Senhor nos faça refletir biblicamente acerca da sua vontade e que diante de Deus possamos realmente valorizar a família segundo as Escrituras, valorizar a figura paterna e materna, conforme as Escrituras, mostrando sempre à sociedade que o que vale é o que o Senhor nos orienta a fazer. Que Deus te abençoe, que Deus te conduza segundo a sua vontade e segundo a sua palavra. Em nome de Jesus. Amém.